Senhor Jesus, obrigado pela vida da irmã que nessa noite traz a sua palavra, que ela seja profeta, Senhor Jesus, que as suas palavras penetrem em nosso coração como uma espada de dois gumes, que o seu Espírito, Senhor Jesus, venha em profusão sobre a vida da irmã nessa noite, para que as palavras dela sejam como fogo a nos curar e nos libertar, Senhor, nessa noite. Aleluia, Senhor, que o seu Espírito venha em profusão sobre os seus lábios, a sua mente, tudo aquilo que foi preparado. Clamando a esposa do Espírito para que interceda por nós e pelo irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Espírito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, a paz de Jesus. Eu vejo que aqui o povo está flutuando. Nós estamos tudo leve aqui, né? Aqui a gente perde peso, Jorge. Está tudo leve. O Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos partilhar sobre a unção de Deus, sobre algo que já está conosco. Desde o início do grupo de oração, nós já sentimos essa unção. E como sentimos? Então, olha para o seu irmão e diga: você é ungido por Deus. Essa graça, irmãos, que nós estamos sentindo aqui, a unção de Deus, é graças ao Espírito Santo de Deus. O Espírito dele que habita em nós, pela ação do batismo, do sacramento que nós recebemos. Amém? Nós vamos partilhar então o conhecimento do significado, do que é ser ungido, o que é esta unção. Quando nós estudamos a palavra, desde o Antigo Testamento, eles tinham esse gesto para mostrar, para simbolizar que Deus estava escolhendo alguém, uma pessoa, escolhendo um povo, uma nação. Então eles usavam o gesto de ungir com azeite, com óleo, a fronte mesmo das pessoas. Então receber uma unção era esse gesto simbólico que a gente vê desde o Antigo Testamento, e claro, representava receber, ser escolhido. Então, ser ungido é como se você fosse separado, é como se você fosse selado. E trazendo a essa novidade, que é a ação do Espírito Santo de Deus, sem o Espírito Santo de Deus não podemos dizer que estamos ungidos, é algo que vem nos capacitando, que vem nos moldando, que vem nos dando essa direção. Estamos aqui, estamos louvando, estamos nos sentindo bem, estamos sentindo a paz. É a unção de Deus, através do seu Espírito Santo, nos capacitando. Você é um abençoado de Deus. Diga: eu sou um abençoado de Deus. Eu sou um abençoado de Deus. Então, irmãos, Deus escolhe as pessoas através do sacramento do batismo, né? Como eu disse, todos nós que somos batizados somos ungidos. Lá em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, versículos de 21 a 22, quem tiver com a Bíblia, a segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo de 21 a 22. Diz assim: pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. Então aqui quem está falando, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Pois é o próprio Deus
que nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Foi Ele que nos separou para si mesmo. E como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Ele colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Olha, irmãos, que bênção. Sem o Espírito Santo de Deus, não seríamos selados e separados. Nós somos um povo santo de Deus. Amém? Como diz a palavra, estar ungido é se deixar moldar, ser capacitado, ser escolhido pelo próprio Deus. E as nossas pregações, nosso evangelismo é que todos sejam conhecedores e recebedores dessa graça do Espírito Santo de Deus, para serem esse povo santo, desta leitura que eu acabei de ler para vocês. Se a gente for pegar um pouquinho também a história do Antigo Testamento, rapidamente fala assim, o Senhor vai escolhendo várias pessoas, durante a história da salvação. Eu vou citar Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Eles são gêmeos, só que quem nasceu primeiro, segundo a história, foi Esaú. Então, já existia a lei desde Moisés, antes de Moisés, mas que ficou firmado por Moisés, que deveria ser consagrado, que deveria ser entregue para Deus o primogênito, todo filho primogênito. Então, o filho primogênito, ele seria assim, alguém especial dentro da família. Ele seria visto com uma certa autoridade por todos os outros filhos. Haveria-se a considerar uma forma de respeito. Até na herança, a Bíblia fala que ele tem 2 vezes mais, ele tem uma porção dobrada da herança, o primogênito. Então tem todas as consequências de ser uma maravilha de ser o primogênito. Então essa história de Esaú e Jacó, eles são os filhos lá de Isaac. Só que Esaú, ele não é muito dedicado a Deus, e Jacó é muito dedicado, ele é fiel. Só que Jacó sempre quis ser o primogênito, porque nasceu os dois, mas quem passou primeiro foi Esaú, gêmeos. Então Jacó tinha esse desejo de ser o primogênito. Então diz que quando Isaac está lá na velhice, já na cama, cego, ele chama Esaú e diz assim, que ele vai dar a bênção do primogênito, para Esaú. E ele fala assim, vai lá, mata um cordeiro, prepara a comida e traz para eu comer, que eu vou dar a bênção. Só que a mãe de Esaú e Jacó, acho que é Raquel, não lembro o nome direitinho, ela, o que ela faz? Ela chama Jacó e fala, olha, ele vai dar a bênção, então vai lá, faz o que eu estou mandando. E ela também prepara uma comida, e antes de Esaú voltar, manda Jacó na frente. E o Isaac, como ele está deitado, cego, ele não distinguiu os filhos, e ele dá a bênção para Jacó, de primogênito, Quando Esaú chega, ele fala, não pai, você não me deu a bênção, e tem todo aquele diálogo. Olha a importância, um atrito de família mesmo, mas ele quis ser o escolhido, o primogênito. Ele quis a bênção do pai. E aí o pai fala assim, eu já dei a bênção. Não, o senhor não me deu, não, eu dei. Aí ele sabe que foi Jacó que foi lá, mas eu já dei a bênção. E uma vez dada a minha palavra está dada. Aí depois vocês podem ler a história de Jacó e de Esaú no Antigo Testamento. Outro sinal importante no Antigo Testamento de ser ungido, de ser escolhido por Deus, é a história de Saul e Davi. Então, Deus manda o profeta Samuel dizer para Saul que ele vai ser ungido para ser o rei de Israel.
E Saul aceita, claro, ele foi escolhido, ele foi ungido. No decorrer da história, Saul vai vencendo batalhas, sendo obediente. Ele comete uma desobediência à palavra de Deus. Ele se torna orgulhoso, autossuficiente, egoísta, e Deus se entristece muito com Saul e decide retirar a unção. Então é uma história bíblica para nós. Até eu falo para os formadores, o formador Daniel, meu esposo, que é um trabalho bom a se fazer em cima dessa leitura com quem recebe a unção e não assume com a obediência, porque na história Deus retira a unção de Saul e escolhe outro que tem um coração humilde, como foi falado aqui, que é fiel e não desobediente, que é Davi. Então aí tem toda uma história de Davi que venceu Golias. Só que antes disso, Davi é convidado a estar na casa de Saul. Ele sente muita inveja de Davi, ele tenta matar Davi. Então Saul vai se transformando mesmo até morrer na loucura. Olha, de ungido de Deus, ele vai cometendo pecados e Deus avisa: vou retirar a unção. Você não está sendo mais obediente. Deus se entristeceu com essa postura de Saul. Veja a questão da fidelidade, da obediência que o nosso irmão Jorge lia aqui para nós. Então, quando eu estou falando isso, trazendo isso para nós, todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós temos que ser obedientes, porque Deus nos escolheu e nos separou para uma missão. E aí nós vamos pegar a palavra em Isaías 61, que é o mesmo trecho que o Senhor Jesus leu, que é narrado lá no Evangelho de Lucas, dizendo: hoje se cumpre essa promessa. Essa palavra diz bem quem é o ungido do Senhor. Será que nós temos esse comportamento de Saul, que se tornou egoísta, orgulhoso, subiu, que ele era o rei, ele se achou: não preciso mais do Senhor, o Senhor o colocou ali, e ele se achou no direito de ter autonomia, de não fazer mais a vontade de Deus, e o coração de Deus se entristeceu. Aí, se nós formos ler a história, Davi também não foi um rapaz muito, modelo de perfeição, não, mas ele tinha o quê? Um coração humilde. Ele foi obediente, e quando ele errou, ele se arrependeu, diferente de Saul, que não se arrependeu de ser desobediente. E aí o coração dele, ele foi pecando mais e mais, e desagradando mais a Deus. Então nós não podemos olhar para Saul e falar assim: ele mereceu, porque muitas vezes, se nós compararmos o nosso comportamento, quem tem já uma caminhada na igreja, quem trabalha em pastoral, quem já conhece Jesus e sabe que Ele chamou cada um aqui pelo nome, quem já tem essa vivência, não pode simplesmente dizer assim: Saul, eu não sou igual a Saul. Não, muitas vezes a gente é desobediente, muitas vezes a gente é infiel, e a gente entristece o coração de Deus, é ou não é? É uma reflexão que nós temos que fazer. Só que, como Davi, nós temos que nos reconhecer pecadores. Nós temos que entender que nós não somos nada, nós somos pequenos, que Deus nos chamou porque Ele quis. Ele não precisava de nós. Ele não precisava da Angélica, Ele não precisava do Jorge, não. Ele chamou porque Ele quis. Ele tem poder para fazer coisas grandiosas. Nós temos toda uma personalidade, nós temos as nossas infidelidades marcadas no pecado, daquilo que a gente carrega desde o nascimento, de relacionamentos que nós temos, de feridas na alma. E se nós não formos entregando isso para Deus, a gente vai ficando amargurado,
nós vamos ficando soberbos, como fala a palavra aqui a respeito de Saul. Então, em Isaías 61, o próprio Jesus leu lá no templo essa passagem e disse e proclamou: hoje se cumpriu. O Salvador está aqui, sou eu, né? E nós vamos tomar realmente essa palavra como uma missão para nós entendermos por que eu fui chamado, por que eu fui escolhido, para que, Senhor? Por que me chamas? A salvação de Israel. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade. Então o Senhor nos deu o seu Espírito, está conosco. Ele te escolheu, Ele me escolheu para levar a notícia aos pobres. E aqui se inclui todas as pessoas que não conhecem Jesus, todos aqueles que estão padecendo, todos aqueles que estão vivendo as misérias humanas. Ele me enviou para animar os aflitos. Hoje eu quero, irmão, se você está aflito, se você que está ouvindo, em nome de Jesus, receba o sopro do Espírito Santo, que vai fundo, que tira todo o desânimo, que tira toda a aflição, que ressuscita, que põe vida nos ossos secos. Amém? Se você está ouvindo, está passando pelo desespero, por aflição, parece que não tem saída, eu proclamo em nome de Jesus, pela palavra, que está te libertando. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Nós já temos a salvação, Jesus Cristo já nos deu a salvação. Está tudo entregue em nome do nosso Senhor Jesus. Chegou o dia que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Amém, Senhor. E nós falamos aqui na comunidade que é o ano de plantar e saber plantar e colher os frutos. E o Senhor fala aqui, terão árvores belíssimas aqui. Isso é profecia do Senhor. Vocês serão árvores que darão frutos maravilhosos e será colhido este ano, porque é a promessa de Deus, é o ano da colheita. E a colheita, ela tem que ser boa, eles são dos frutos de Deus. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Agora nós vamos ler o versículo 8. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Senhor. Quando Jorge olhava aqui, o Senhor dava essa palavra: aliança, a fidelidade é a minha aliança, ser fiel é a minha aliança. Então nós somos ungidos, nós somos capacitados com o Espírito Santo de Deus para que se cumpra essa aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Obrigado, Senhor. Bendito seja por essa palavra que está se cumprindo. Amém. Nós
sabemos que nós estamos no meio de uma nação onde há roubo, há crime, violência, onde se está destruída, está em ruínas, numa sociedade que está nos impondo para não viver a fé, para não sermos de Deus, que nos está colocando situações em que nós tenhamos que escolher. Não, você não pode ser assim de Deus, você tem que viver desta forma. E o mundo tem nos encolhido com esse jeito, com essas imposições, e nós estamos nos deixando levar. E é aqui que eu coloco a desobediência de Saul. Você é ungido, você tem que viver conforme o Espírito Santo, conforme esses frutos do Espírito Santo que nós acabamos de olhar, de que nós acabamos de orar, de sentir, de dizer: é isso que eu preciso para o meu dia a dia, é isso que eu tenho que me entregar a cada momento, a cada passo. Porque mesmo se vier as tribulações, mesmo que venham dificuldades, quantas vezes a gente se pega pensando: o que é que eu vou fazer agora? Volte-se para essa palavra, irmão. Recorra aos frutos do Espírito Santo. Senhor, dai-me essa virtude, dai-me esse fruto. Mostra-me, porque é para isso que o Espírito Santo serve. Nós temos um consolador, nós temos um auxiliador. Não podemos nos desesperar e devemos levar isso para os outros que ainda não estão cheios da unção de Deus, que não estão vendo a unção de Deus. Vocês podem olhar aqui para o Jorge, para a Angélica, para o Daniel, para os irmãos que estão cantando. Ai, que povo ungido, né? Mas todos nós somos ungidos. Todos nós temos uma ordem do Senhor: abençoar os outros, levar tudo isso que eu li agora de Isaías 61, a palavra, o conforto, e fazer justiça, dizer: isso está errado, a sociedade não pode viver e fechar os olhos para isso, para o roubo, para o crime, para ter nossos filhos, os nossos adolescentes se perdendo nesse mundo. E muitos filhos de cristãos, adolescentes, estão se perdendo nesse mundo. Eu sempre trago essa palavra aqui. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa família, da educação dos nossos filhos. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós e que Ele nos dá condições de vivermos essa fé. Nós não estamos aí para dizer assim: isso é muito difícil viver a fé, é muito difícil viver do jeito que eles vivem. Não, é para todos os batizados. Então você vai refletir agora: eu quero, diga aí, eu quero viver sobre a ação do Teu Santo Espírito, porque eu sou ungida. Bendito seja, Senhor. Nós temos muitas vezes medo diante de muitas coisas que nos vêm, né? Medo quando nos vêm as doenças, a falta de dinheiro, as dívidas. Medo quando somos oprimidos, injustiçados. Nós temos medo, porque ainda estamos neste mundo e nós padecemos de muitas coisas que esse mundo nos impõe. Como era falado aqui, nós somos muito impacientes. Nós queremos o que é certo, o que eu quero para já, Senhor. Como Saul, ele fez as coisas do jeito dele. O Senhor falou: você vai por aqui, vai fazer assim, vai pegar tantos e voltar assim. E ele não fez nada daquilo que o Senhor falou. Eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes a rebeldia está no nosso coração e nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque não conseguimos ouvir, não conseguimos entender aquilo que Deus está falando para nós.
e fazemos coisas, dizemos coisas que não eram para ser ditas. Que era o momento de se calar, de respirar fundo e falar: Senhor, eu aceito a tua vontade. Quantas vezes nós somos tomados por ciúme, por inveja, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que Saul, Deus retirou a unção e olhou para Davi. E narra a palavra que ele era um rapaz franzino, pequeno, de cabelo enrolado, de um rostinho até mais menino, mais delicado. E Davi venceu o gigante. Saul ficou todo ciumento. Não, mas eu sou o rei. E o povo está aplaudindo Davi. Quantas vezes a gente deixa essa vaidade tomar conta do nosso coração? E aí a gente se volta para Deus e fala: manda fulano faz melhor. E Deus está chamando a nós. Eu gosto do jeito que ele fala, eu não sei falar daquele jeito, então manda ele. O Senhor nos capacita. Essa inveja que Saul sentia de Davi só foi trazendo mais amargura para o coração dele. E eu digo como um aviso para nós de caminhada. Será que nós estamos nos deixando ser curados na caminhada? Ou nós estamos carregando amargura? Essa amargura da inveja, do ciúme do irmão, das comparações. Então deixa o Senhor curar. Deixa o Senhor te libertar. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes, incapazes de realizar, de deixar na nossa casa uma ação profética, de deixar na nossa casa a graça de Deus curar, transformar o meu marido, os meus filhos. Será que não sou eu que não estou liberando a graça para ela acontecer na minha casa? Sou ungido, mas eu não deixo a graça acontecer. Coloque na presença de Deus. Deixa o Senhor libertar o seu coração, a sua visão. Deixa cair por terra essa cegueira espiritual que você pode estar vivendo. Porque é muito fácil se queixar do outro e não tirar ali aquele cisco do seu próprio, aquela trave, né? Como fala o Evangelho, que está dentro do seu olho. Então vai entregando essas pessoas da tua vida. E saiba que você, sendo escolhido, Deus vai te enviar para todos os lugares que Ele quiser. Saiba que se você foi ungido, Deus vai te colocar em situações para você ser como está escrito na palavra de Isaías 61. Anunciar a boa nova aos cativos. Para libertar-nos. Libertar os nossos irmãos que estão vivendo no pecado, estão dentro da nossa casa. Libertar os nossos entes, os nossos parentes que estão vivendo sobre o peso do pecado, sobre o jugo do pecado. Eles são prisioneiros. E vivendo essa superficialidade, eu levo a fé do jeito que eu acho que tem que levar. Estão sendo desobedientes diante de Deus. O Senhor fala lá para Jeremias 1: você tem a vocação, você é meu profeta, eu te escolhi, eu te ungi. E Jeremias fala assim: não, mas como que eu posso falar, Senhor? Eu sou pequeno, eu sou jovem ainda, eu não tenho ainda esse conhecimento todo que um teólogo, que um padre tem da palavra. Como o Senhor vai me enviar? Eu não sei, sou pequeno. Essa muitas vezes é a nossa condição imposta para Deus. E Deus vai dizer assim para Jeremias: eu estou te enviando, sou eu quem falarei em ti. Sou eu, o próprio Deus, irmãos, a boca de Deus. E nós devemos aceitar. Eis-me aqui, Senhor. Diga para o Senhor:
Eis-me aqui, Senhor. Apresente suas mãos. Diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eu quero ser ungido. Eu quero estar ungido. Por ti. Vamos ficando de pé para cantar essa música. Espírito Santo repousa. Feche seus olhos e vai. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Todos esses dias esperei, eu vim contando as horas pra chegar e encontrar vocês aqui, amigos e irmãos.